Olá, alunos do nono ano do ensino fundamental. Eu espero que vocês estejam bem, né? Nós estamos aí, então, iniciando hoje mais um mês de aula, o mês aí de setembro. Praticamente já passamos da metade do terceiro bimestre, né? Vocês tiveram uma semana de descanso, uma mini férias, vamos colocar assim. Eu espero que vocês tenham conseguido descansar, colocar as coisas em ordem, né? E aproveitar um pouquinho dessa semana. E nós vamos começar a nossa aula, né, fazendo a correção das atividades deixadas com vocês nas nossas últimas aulas, que foi referente ao estudo da evolução biológica, a respeito de Lamarck e a respeito de Darwin, tá certo? Então a gente vai começar a nossa aula dessa semana fazendo a correção daqueles 5 exercícios. Então, verifiquem aí no caderno de vocês se está tudo ok. Se for necessário, acrescentem alguma coisa nas respostas, né? Se estiver errado, apaguem e arrumem. E se ficar alguma dúvida, né, algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei aí, né, atendendo a cada um de vocês. Então, vamos lá começar a nossa correção. A pergunta de número 1 diz o seguinte: como o estudo dos fósseis pode ajudar a compreender a evolução biológica? Então, nós temos lá, né, falando agora um pouquinho em relação às evidências de evolução, né, que esses fósseis, eles constituem, né, restos ou vestígios de organismos do passado. E alguns fósseis, eles vão revelar a existência de seres vivos diferentes dos atuais, evidenciando assim, né, que houve seres vivos no passado que não existem mais. Nós temos um exemplo aí, os dinossauros. Existem muitos registros fósseis, né, deles, e nós sabemos, então, que existiram muitas espécies de dinossauros, inclusive tem muitos filmes baseados nisso. Os fósseis também podem revelar informações sobre os aspectos anatômicos, né, fisiológicos ou comportamentais de organismos já extintos. Então, o formato do corpo, do que esse animal se alimentava, se ele era herbívoro, se ele era carnívoro, né? Por exemplo. Com base nesse registro, é possível relacionar os organismos do passado com os atuais, estabelecendo conexões e reconstruindo o ambiente do passado e a história evolutiva das espécies. Então, a gente ainda consegue, né, ver como eram os ambientes no passado e fazer essa conexão dos seres vivos que nós temos hoje, né? Os animais, as plantas aí, os organismos como um todo atuais, com os organismos que viveram no passado e que já foram extintos. Então, a gente consegue fazer essa comparação, ok? Pergunta de número 2. Mencione 2 evidências da evolução biológica e cite exemplos para cada uma delas. Então, nós temos ali, né, como exemplo, o principal vai ser o registro fóssil. Então, esse registro fóssil, quais são os exemplos dele? Então, são pegadas, são os ossos, por exemplo, os ossos de dinossauro. Nós temos também a questão de fezes desses animais que foram conservadas, né? Então, tudo isso representa registros fósseis. E nós temos também a presença das estruturas homólogas, que são, por exemplo, eu coloquei aqui o caso dos membros anteriores dos mamíferos, então os ossos que formam a mão do ser humano, que nós encontramos esses mesmos ossos na asa do morcego e na nadadeira da baleia e também nos macacos. Então a estrutura óssea é a mesma. A gente diz que são estruturas homólogas, tudo bem? Pergunta de número 3. Quais são as 2 leis relacionadas à teoria de Lamarck? Explique-as. Então, nós temos lá, né, que Lamarck foi um pesquisador que trabalhou com essa parte de evolução, né? Nós sabemos que as ideias dele não estão muito corretas, mas foi um pesquisador muito importante aí para os avanços do estudo de evolução. E ele postulou, então, 2 leis. A primeira lei é a lei chamada de lei do uso e desuso. Então, segundo essa lei, as partes mais usadas do corpo, né, elas tenderiam a se desenvolver, enquanto que as menos utilizadas, elas tenderiam a desaparecer, elas tenderiam a atrofiar.
Ele até utilizou como exemplo as girafas, né? Que elas queriam se alimentar das folhas que estavam nas copas das árvores. Então, pelo fato delas forçarem demais o pescoço, ele acabou se desenvolvendo. Então, pela questão do uso desse pescoço, ele se desenvolveu. Nós sabemos que isso está errado. A outra lei, né, é a lei da transmissão ou herança dos caracteres adquiridos. Então, segundo essa lei, as modificações das estruturas decorrentes do uso e desuso, né, no caso aí da girafa do pescoço, elas poderiam ser transmitidas para as próximas gerações. Então, a girafinha ela usou muito o pescoço, ele se alongou. Quando essa girafa ter filhotes, esse pescoço longo era passado para eles. Nós sabemos que isso, né, está errado, ok? Pergunta de número 4. Explique o que é e como atua a seleção natural. Então, nós sabemos que a seleção natural é um princípio de evolução postulado ali por Darwin, né? Darwin e Wallace. Nós seguimos esse princípio até hoje com alguns aprimoramentos, né? Com o avanço da biologia e da ciência, mas isso ainda é aceito. Então, a seleção natural é um processo de seleção de características mediado pelo ambiente. Eu coloquei aqui o exemplo, né? Nele, os indivíduos de uma população que possuem características mais favoráveis ao meio apresentam maior chance de sobrevivência e reprodução, sendo selecionados positivamente e fazendo com que essas características se tornem presentes na população desse ambiente. Nós temos aí de novo o exemplo da girafa, mas agora de maneira correta. Então, segundo esse princípio, né, falando da girafa, em um determinado ambiente existiam girafas com pescoço maior e girafas com pescoço menor. As girafas que tinham um pescoço maior, elas conseguiam então se alimentar com maior facilidade. Então elas tinham uma condição favorável, né? Que elas conseguiam obter alimento. Enquanto que as que tinham um pescocinho mais curto, elas tinham uma dificuldade em obter alimento. O que aconteceu? Com o passar do tempo, essas girafas que tinham essa condição desfavorável, né? Elas acabaram morrendo e restaram então apenas as girafas com pescoço maior, que seria a condição favorável. Então, de acordo com o ambiente, essas girafas foram selecionadas. Por isso que chama seleção natural. E a nossa última pergunta, né? O que a teoria sintética da evolução adicionou às ideias de Darwin e Wallace? Então, nós temos aqui o neodarwinismo, né? Que é os princípios mais atuais. Então, junto com essas ideias da seleção natural, nós sabemos, né, que entrou aí atualmente os conceitos da genética, né, e da hereditariedade. Então, são estudos mais detalhados em relação à transmissão, né, das características dos pais para os filhos, tudo bem? Então, isso foi adicionado às ideias de Darwin e Wallace e nós chamamos aí, então, de neodarwinismo, tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham acertado as 5 questões, né? Como eu havia dito, se ficou alguma coisa errada, vocês arrumem no caderno ou façam a complementação. Se ficar alguma dúvida, entre em contato comigo no particular, que eu terei o maior prazer em atender a cada um de vocês. Do mais, né? Tenham uma excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau!